No meu condomínio, o síndico gasta como ele quer, ele não está nem aí para convenção, para assembleia. Você chega lá, você vai ver cada dia tem uma decoração, cada dia ele está pintando uma área, cada dia ele fala que tem um custo de um serviço, ele, seja lá o que for, ele troca o portão, enfim. A gente não tem mais controle, como ele tem a maioria das vezes, ele consegue aprovar na prestação de contas. O que as pessoas podem fazer com relação a isso, né? Parece surreal, mas isso ocorre. Muitas vezes o síndico, ele se acha o dono do condomínio, ele acha o dono do dinheiro e ele acha que tudo tem que caminhar de acordo com as suas vontades, né? É um grande erro, eu falo hoje em dia, cabe até uma reflexão, a gente vai tendo um espaço de tempo não muito, diria, distante, a questão da profissionalização da pessoa do síndico. Eu acho que a gente vai caminhar muito para isso, porque talvez trazer um pouco mais de profissionalismo, isenção e conhecimento, pode ser que melhore a própria vida condominial em razão de algumas questões que são tão frequentes, e diria muitas vezes que não é nem a má fé, né? É muitas vezes a falta de conhecimento de como que é fazer uma gestão condominial e saber lidar com a parte oposta, principalmente com as regras. Então eu falo para você que vive nesse tipo de condomínio, não tem outra forma, é entender na convenção quanto que o condomínio pode gastar, como que é esse controle de caixa de condomínio, quanto que ele foi aprovado para previsão orçamentária e fazer um pente fino. Normalmente você pode pedir ajuda do conselho e, além disso, você pode solicitar o acesso aos livros caixas, né? Não é que o condomínio vai chegar e vai te dar, ó, tô aqui a pasta de nota fiscal, enfim, mas ele vai disponibilizar muitas vezes um método para você ter acesso a isso, e hoje em dia, com a era tecnológica, a grande maioria dessas informações estão na internet. Então você vai poder ver, e você, identificando alguma irregularidade, você pode questionar para a administradora, para o síndico. Se isso não for esclarecido da forma que você entende, você pode compartilhar isso com o conselho, em casos extremos, até reunir outros moradores para pedir algum esclarecimento, se for o caso, até convocar, reunir as pessoas para convocar uma assembleia extraordinária, tá? Lembrando também que o dever de prestar contas é no mínimo uma vez por ano do síndico. Pode ser que no seu condomínio tenha o dever a cada semestre, muito pouco improvável, tá? Mas uma vez por ano, sim. Isso quer dizer o seguinte: não necessariamente o síndico vai ter que esclarecer suas dúvidas pontuais, tá? Agora, se uma dúvida pontual que envolve gastos, assim, não previstos, e que isso possa afetar o próprio andamento do condomínio, então, hipoteticamente, o síndico gastou 10 mil para a pintura de uma parede, uma reforma de uma brinquedoteca, e o portão está quebrado lá há uma semana. Então, quando tem um descontrole aí desse gasto não previsto e que isso está causando prejuízo para o condomínio como um todo, afetando outras áreas, principalmente segurança e, eu diria assim, e a própria bem-estar, né, estrutural do condomínio, se você se reunir com algumas pessoas, você pode conseguir, via assembleia, pedir esclarecimento e, se for o caso, até discutir uma eventual destituição do síndico por descumprimento de regras condominiais, tá bom? É caso complexo, não é simples, normalmente vai precisar de um advogado, o advogado vai precisar trabalhar alguns dias, semanas ou meses em cima disso, mas via de regra também, isso daí muitas vezes, a grande maioria, vai ser judicializado e, nesse caso, vai depender das provas e desse seu trabalho de formiguinha que você fez antes para angariar documentação, tá bom? Se tiver mais dúvidas sobre direito condominial, escreva aí. Um grande abraço e até a próxima.